faixa pela qual simboliza a graduação do nosso querido Marcão. Quando nós vemos essas crianças, hoje, como foi pela Escola Bíblica Dominical, hoje mesmo aconteceu isso. A Escola Bíblica Dominical, mas para quem não sabe, aí já tem outras crianças, mas por incrível que pareça, pelo máximo que às vezes um adulto não vem, essas crianças elas tomam a iniciativa própria, acordam no dia de domingo cedo e vêm para a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós tivemos, por exemplo, uma coisa assim que nos aterrorizou de bom. O que foi, pastor? Foi a quantidade de crianças aqui vindo para a Escola Bíblica Dominical, a ponto dos adultos ter que sair daqui lá para trás. Quem tomou a nada da igreja foi as crianças. Aleluia! E isso não tem preço. Deus sabe como faz, a gente apenas obedece e louvamos ao Senhor. E você que tem a Bíblia, a hora está bem avançada e Deus nos deu uma palavra, enquanto eles também estão se preparando atrás para vir para cá. Fala sobre o livro de Mateus capítulo 13. Mas os da casa, por favor, eticamente, respeitosamente, a palavra do Senhor, por favor, em nome de Jesus, aqueles que podem ficar de pé, fiquem de pé. Queria fazer uma leitura, responder. Passagem muito conhecida, e hoje mesmo, pela manhã, o Senhor nos incentivou a tocar nela. E estávamos ali meditando tremendamente nessa passagem. Mateus capítulo 13. É muito fácil entender, mesmo quem não tem a palavra, nós vamos ler. Se você prestar atenção, vai ser fácil, muito fácil. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ter liberdade em seu coração para que possamos entender essa palavra. A parábola é a parábola do semeador, tá? E diz assim: tendo Jesus saído de casa, versículo 1, saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou, aproveitando aquele momento, ele falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Muitas coisas ele falou por parábolas. E dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava esse semeador, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Fala comigo, ao pé do caminho. Ao pé do caminho. Não. E vieram as aves e comeram. Fala, e vieram as aves e comeram. Vieram as aves e comeram. Isso aí. E a outra parte caiu em pedregais. E outra parte caiu em pedregais. Fala comigo. E outra parte caiu em pedregais. Isso. Aleluia. Nós vamos seguir. Onde não havia terra bastante. E logo nasceu. Porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se. Porque não tinha raiz. Fala, não tinha raiz. Não tinha raiz. Você vai entender o porquê dessa repetição. E a outra caiu entre os espinhos. Fala comigo, entre os espinhos. Entre os espinhos. Isso. E os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e a outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E secando dele os discípulos, é necessário dizer isso aqui, e secando-se dele os discípulos, logo após ele falando essa palavra, disseram:
por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem seria dado, e aquele que não tem, até o que não tem seria atirado, e aí vai por sequência. Amém? Começamos. Jesus trazendo uma parábola, falando na parábola do semeador. Escute bem, eu vou tentar ser mais. Ele falando por parábolas, ele falou que parte da semente, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, a outra caiu no meio dos pedregais, e a outra caiu no meio dos espinhos, e a outra parte caiu em bom solo, em boa terra, e esse frutificou. A uma parte, a uns foi dado a frutificação, a multiplicação de 100 por 1, e a outra foi dado a 60 por 1, e a outra foi dado a 30 por 1. Essa é a porção. O que é interessante nessa passagem, mesmo para nós, que conhecemos a palavra do Senhor, ela traz o seguinte: os discípulos agora interrogam ele, a dizer, logo após esse discurso e dessa explanação, por que o Senhor tem falado com eles a respeito, e falando como? Falando do reino, mas de forma em parábola. E aqui nós vamos logo ver que a semente e a palavra de Deus pode ser diretamente a pessoa de Jesus, pode ser diretamente a pessoa do Espírito Santo, falando ao coração do homem. Falando ao coração do homem. E por incrível que pareça, e por incrível que a nós pareça, nós vamos entender o seguinte: o que os discípulos vão agora interpelar Jesus e perguntar a Jesus, porque ele revelando salvação, ele revelando que ele era o Cristo, ele estava falando por parábolas. E automaticamente Jesus devolve para eles: olha, a vocês é dado conhecer esses mistérios, a outros não. E aí que vem uma revelação. A semente é a palavra de Deus que caiu, que se deixou assim. Uma parte vai dar que o solo é como aquela que chegou, caiu à beira do caminho, tá? É uma ilustração, claro que está falando do coração. Caiu à margem do caminho, não caiu no caminho. Se caísse no caminho, a explanação dessa parábola seria outra, mas ele falou que caiu à margem do caminho. E a outra caiu no meio dos pedregais, não é verdade? Ele está ali no meio das pedras, das rochas. E a outra caiu, não é verdade? No meio dos espinhos. Olha que interessante. Então ele fala assim: a vocês é dado conhecer. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que vocês, por quê? Tinha pessoas que estavam no meio, por muitas das vezes, ouvindo a palavra de Deus só por ouvir. E por muitas das vezes eles queriam especular o reino de Deus, não conhecer de Deus, não conhecer de Jesus. E aí nós vemos até isso nos dias de hoje, não é verdade? O porquê de uns são assim, outros são assados, e aí vem um grande julgamento. Então vamos lá. A semente que caiu, ele não plantou, mas ele caiu, vieram que as aves do céu. E pesquisando o sentido literal dessas aves do céu, está falando do abutre. Ele aqui, essa passagem, está falando do abutre. O abutre simboliza o próprio espírito maligno, ou Satanás, ou diabo. Ele representa isso, essa ave do céu. Então a eles que conheciam, era dado ao conhecer dele os mistérios de Deus. Então ele fala uma história para trazer uma revelação daquilo que Deus queria falar, se manifestar aos homens. A segunda e outra caiu no meio dos pedregais, onde não tinha muita terra, ou seja, não tinha muita profundidade. Logo nasceu. E porque não tinha profundidade de terra, mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, e porque não tinha raiz. A quarta caiu no meio dos espinhos. E preste mais atenção. E cresceram os espinhos. Caiu no meio dos espinhos, mas ele faz questão de dizer: cresceram os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. E depois vem a porcentagem que vai dizer o seguinte: outra parte caiu em uma boa terra.
A boa terra é aquela que estava preparada. Ela foi ali preparada para receber a semente, ou seja, a palavra de Deus, o Espírito Santo. A Jesus a ouvir essa palavra e assim eles encontrarem fonte segura. E ele disse que a porção foi dada nessa terra que estava preparada. Produzia 100 por um e a outro produziu 60 por um, não é verdade? E a outro 30 por um. E grande foi assim. A média de porcentagem dá um quarto das pessoas, dos esforços que tem dado, ele tem um grande êxito. Das pessoas do mundo, um quarto que se apresentam com força de vontade para vencer, conquistar alguma coisa, eles têm êxito. 3/4 dos esforços tem fracassado. A maior parte é de fracasso. E a minoria é de vitória, de êxito nessa jornada. E aqui vem uma explicação que é dada nesse mesmo capítulo, se você ler em casa. Você vai entender o porquê também de crentes oscilantes, Você vai entender o porquê que dentro da igreja é lugar de pessoas que têm defeito, dentro da igreja não é lugar de pessoas perfeitas, dentro da igreja é lugar que são pessoas que precisam ser tratadas, curadas, não é verdade, libertas, não é verdade? Essa é a visão do reino. E aí você vai entender muitas coisas nessa explicação. Primeiro, junto ao caminho, aquele que caiu junto ao caminho, que veio os abusos. Primeiro, não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Jesus compara como o abutre, como a Satanás, pessoas que não têm o desejo de entender, não a pessoa que não tem capacidade de entender, ou seja, tem pessoas que têm uma incredulidade. Não é isso. Ele está trazendo para nós que essa porção em que são pessoas que logo entrou a palavra, tem aquele momento de eu quero Jesus, mas logo após esvanece nesse interesse, porque diz que o diabo ele sempre dá uma forma, uma maneira de tirar isso do coração da pessoa, tirar isso da mente da pessoa. E logo ele se distrai, na verdade, que deixa entrar assim, não há um desejo dele de entender aquilo que o Espírito de Deus falou. Por quantas das vezes nós somos parados para algumas pessoas dizer assim, poxa, eu acho que eu tive um sonho de Deus, eu acho que eu tive uma revelação de Deus. Quem são essas pessoas, pastor? São pessoas que ainda não professam a fé em Cristo Jesus. Tive um sonho. Hoje mesmo eu recebi um áudio muito interessante de um rapaz que desde sua juventude, ele se dedica, ele é candomblessista e ele se dedicou a vida inteira ao candomblé e ele é muito dedicado nisso. E o irmão dele passou o áudio que ele passou para ele, dizendo algumas coisas que de repente surgiu na vida dele. O que é, pastor? Ele sentiu um desejo do nada. Ele falou, poxa, eu preciso conhecer a Deus. E automaticamente, da noite para o dia, esse rapaz, ele estava tendo sonhos, ele servindo a outros deuses. Ele começou a ter sonhos, ou revelações, e o Espírito de Deus vem se manifestando a ele ao longo do tempo. Moral da história, ele inclusive, na verdade, ele está com afinidade sobre o Evangelho, mas ele tem visto o Evangelho de que pastores se suicidando, ele tem visto o Evangelho de decepções, de que pessoas, na verdade, que aí vão para a televisão, forçam uma mídia, propagam apenas o seu nome, e ele está muito confuso com isso, mas ele disse ao seu irmão, que está caminhando no Evangelho, o seguinte: eu sei de uma coisa, meu irmão, eu sei de uma coisa, minha mãe, que Deus é amor. E ele está com interesse, em breve nós estaremos com ele, e ele está com interesse de vir para Jesus. A igreja pode dar glória a Deus? Então, se você lembrar desse momento, ore por ele. Então, ao momento, a capacidade é o desejo de entender. Eu quero profetizar para você
Se eu e você estamos no Evangelho, ou se você já ouviu o Senhor falar contigo, Deus essa noite quer se manifestar para você, para que você entenda como Ele é e o que Ele quer contigo, amém? A segunda é que caiu no meio dos pedregais. Escute aqui, por favor, não deixa eu tirar a tua atenção em nome de Jesus. Deixa o gato, ele passou. Recebeu o conhecimento. Aquela que caiu no meio dos pedregais, no meio das pedras, é o que recebe com muita alegria. Olha como é que você não conhece. Vê se isso não detecta mesmo em algum crente, em alguma pessoa que de vez em quando está oscilando em sua fé. Mas olha, presta atenção. Caiu no meio dos pedregais. Esse é um crente que recebe com muita alegria, mas não tendo raiz antes temporário, não é verdade? A vida e a aflição e a perseguição por causa da palavra de Deus, logo ele se esmurece. Por quê, irmãos? O Evangelho é isso. O Evangelho de Jesus é um confronto. E ele começa a ver que as coisas não são tão fáceis como parece. Nós pensamos que cristianismo é uma fase muito religiosa. É um momento alegre que viemos dentro da igreja, quando vemos shows dentro da igreja. Não é verdade? É aquele momento alegre. Ser cristão não é isso. E aqui ele está falando o seguinte: aquela que caiu no meio de pedregais são aquelas pessoas que recebem a palavra com muita alegria, com muita euforia, mas logo não tendo raiz antes temporário, a vida e a aflição, que é o sol, né, que é a tempestade, ele logo se esmurece por causa da palavra, que certamente acontecerá, e logo ofende-se. Por que eu estou no Evangelho? Não é verdade? E por que agora eu estou no Evangelho? Eu estou passando por tudo isso. Antes eu estava no mundo, eu não passava. Inclusive tem uma música daquele menino baiano que está sumido já há um tempo já. Como é que é o nome dele? Lázaro. Lázaro, né? Ele está passando. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele nesse hino, ele compôs porque quando ele veio para Jesus, famoso, muito famoso, ele foi confrontado. Por quê? Os amigos também automaticamente abandonaram ele. Ele pelo vício, ele pela droga, na verdade, a vida dele foi um caos. E a ponto de família abandonar, até porque ele tinha dissensão com o seu pai, ele tinha sérios problemas familiares. Mas isso que quando ele veio para Jesus, no auge mesmo da desgraça, né, que veio, as coisas veio piorando. E os amigos falavam para ele: se você é crente, por que você passa fome? Aí ele responde com a palavra: porque também nem só de pão viverá o homem. Porque você é crente, porque então toda essa dor? Porque o deserto É a escola do Senhor. e é a escola do Senhor. Então, nós vemos que Jesus estava revelando coisas que estão ocultas no Evangelho, e que muitos crentes que têm muitos anos no Evangelho tiveram um êxito de vida comum. E eu vejo muito crente hoje que não tem estrutura também cedendo, porque na verdade a palavra não entrou, não tem raiz, não tem as suas convicções em Cristo Jesus, tem convicção nas coisas e não em Cristo. E aí logo vem as aflições, esmurece dentro do reino, mas está desviado. Esmurece dentro da igreja também, esmurece. E não estão mais com o mesmo igual que estavam antes, porque nunca tiveram raiz. Se mostravam alegres, não se mostram mais alegres, não estão mais alegres. E assim prossegue. E ele vem outra, ele vem trazendo agora, que é aquela semente que é a palavra, que é o Espírito de Deus, que é a pessoa de Jesus, caiu no meio dos espinhos, que representa a semente, a terra ali, o lugar, é o coração do homem. E ele diz: e o espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, olha que interessante, que os cuidados deste mundo, enganos das riquezas, sufocam a palavra de Deus. Escuta, você tem mesmo que não conhece ainda o Evangelho, né? Nós vamos ver que o Evangelho de hoje que está sendo pregado é muito diferente do Evangelho de 30, 40 anos atrás. Pastor, é a palavra que mudou? Não! O homem mudou para se adequar ao mundo e às necessidades das pessoas. Mas Jesus, ele continua o mesmo.
A Bíblia, meu amado, ela diz o seguinte, o livro de João, que diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. E ele agora ele coloca que aquela que caiu no meio dos espinhos são pessoas que na verdade, eles foram ali, que ouvem a palavra, que entenderam até os mistérios, mas acontece que eles agora eles cuidaram mais das coisas desse mundo do que da sua vida espiritual. Paulo vem dizendo, meu amado, que o soldado em Deus que milita legitimamente não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. O que, pastor? Nós calçamos, nos vestimos, nós trabalhamos. Você é dona de casa, você que vai para a rua, você tem as suas necessidades, você pode passear, você pode se divertir, mas isso não pode ser maior do que a vontade de saber em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e Ele luta para te dar vida eterna em Cristo Jesus. Pós-morte segue-se o juízo, não tem jeito. E ele está falando sobre isso aqui. Mas as coisas do mundo, a moda do mundo, você vê que tudo sufoca. Está chegando agora o final do ano. Irmãos, no mundo, uma estatística desse ano retrasado, a maioria dos países não relatam essa estatística. É o período que mais se suicidam pessoas no mundo. É Natal e Ano Novo. Por quê, pastor? Porque eles não têm condições, por muitas das vezes, mais de colocar aquilo que colocava na mesa. As famílias se deprimem, sabe por quê? Porque não atingiram os seus objetivos, não conseguiram reformar as suas casas, não conseguiram dar o presente, não conseguiram, sabe, unir a família, porque a família está em discórdia, a família está em desavença. Mas eu quero profetizar aqui hoje, em nome de Jesus, nem os espinhos, nem os pedregais, na verdade, nem o que está no caminho, Deus quer fazer florescer em você uma nova vida, uma nova família, e Deus fazer você prosperar na sua vida espiritual e na tua vida física. E ele fala que isso vai acontecer, mas o evangelho de hoje é pregado como? O evangelho é pregado hoje de autoajuda. O quê? Eu venho dentro da igreja, eu quero ouvir uma boa palavra. Qual é a boa palavra para você? É engraçado que quando um filho faz uma coisa errada, nós apresentamos a vara para ele. Quando um filho faz uma coisa que não está no padrão, não é verdade? Nós oferecemos a repreensão a ele. E porque nós que viemos para o evangelho, que precisamos de conserto, renovação, mudança de vida, nós não queremos ouvir uma palavra de redarguir, de repreensão. O evangelho está mudado, porque eu venho na igreja para ouvir uma boa palavra, eu venho para dentro da igreja para ouvir um bom louvor, uma boa adoração, mas eu me pergunto, como está o meu coração? O evangelho está muito mudado, e ele traz para nós aqui a última, para finalizar, o seguinte: e a outra parte caiu em boa terra. Você vai ver que o evangelho, ele não é uma forçação de barra. Eu fico olhando quando algumas pessoas mesmo, até mesmo aqui dentro da comunidade ou fora daqui, quando você vai abraçar uma lésbica, um homossexual, na verdade um menino do tráfico, eu tenho várias histórias aqui dentro de meninos que vieram do tráfico, sabe por quê? Porque eu passava por eles no meio, na boca de fumo e falava para eles: Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida. E passou quem faz isso? Eu falava assim: bom dia, boa tarde. E tem pessoas que até hoje nos procuram, sabe por quê? Porque o evangelho não é forçação de barra, o evangelho é uma vivência em Cristo Jesus. Evangelho é algo que transforma quando você se deixa ser transformado. Você quer ser religioso, você vem para a igreja, porta uma Bíblia, mas você não há mudança, você não tem uma palavra de perdão, você não tem uma palavra de liberação de perdão, você não volta atrás daquilo que você falou errado. O evangelho, ele é confronto. E aqui a palavra vai dizer, Jesus por último diz o seguinte: e uma parte da semente que Deus Pai liberou para o filho semear, olha, caiu em bom solo. Vamos estudar um pouco esse bom solo rapidamente. Qual é esse bom solo, pastor? Esse bom solo foi arada a terra, foi preparada a terra, por quê? Pela pessoa do Espírito Santo. Eu quero dizer para a igreja que está aqui essa noite, a todos nós, filhos e filhas do Deus vivo, a todos nós, visitantes, amigos, que vem prestigiar, mesmo as crianças, eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele fala com o pecador. Tem muito crente se gabando por aí, dizendo que Deus, na verdade, fala com ele porque ele é filho de Deus, que ele está em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele também está aqui essa noite para te convencer aonde você está errando, para você passar a acertar, aonde você está com debilidade, para Deus começar a entrar, aonde está quebrado na tua vida, ele quer consertar, mas é preciso que você se permita
Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo. Espírito Não, Santo. fala, o Espírito Santo O Espírito Santo está falando aos nossos corações. está falando aos nossos corações. Então, o Espírito Santo que fala aos nossos corações, ele fala, se arrepende do pecado, ouve a palavra de Deus. A todo momento, para nós cristãos, a Bíblia vai dizer para nós, principalmente, que a gente se arrependa. Eu quero falar algo, uma passagem bíblica que muito eu tenho falado aqui ultimamente, que é o seguinte: tem pessoas que pensam que Deus, estamos falando também isso hoje com o meu sogro, que não é evangélico. Eu estava falando para ele, é engraçado que as pessoas metem malha. Na verdade, aquele que está fazendo coisa errada aqui não é cristão. Mas é engraçado que tem muito crente fazendo coisa errada e não sabe o que a Bíblia diz sobre ele. A Bíblia fala, meu amado, que haverá, menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para nós, filhos da luz. E o que acontece? O maior rigor de Deus, para quem não sabe, é para nós que conhecemos a palavra, não só para eles que estão lá fora, não. Deus vai ter menos rigor para ele e vai ter uma cobrança maior de nós. Então eu quero profetizar aqui essa noite que o Espírito Santo de Deus continue alcançando cada coração para que ele entre e conserte na tua vida que está errado. Não ao divórcio, não ao adultério. Na verdade, começar a programar. Na verdade, que os nossos filhos sejam libertos de tudo que não presta para a glória do nome de Deus. Mas é preciso que você deixe o Espírito Santo de Deus entrar. É possível que alguns crentes do Evangelho de muitos anos ainda não deixaram o Espírito Santo de Deus entrar, porque não houve uma conversão de verdade. Há uma aparência de religiosidade, mas ainda não se permitiu. E disse Jesus também isso aos fariseus. E presta atenção, e ele diz assim: aquele que caiu em boa terra, o Espírito Santo, ele está falando, ele fala o quê? Arrependimento do pecado, ouve a palavra de Deus, e ele faz isso com muito esforço. E compreende o que, pastor? Eu recebo a palavra de repreensão, eu não retruco. Eu recebo uma palavra de repreensão, naquilo que estou errado, eu não retruco. Eu aceito aquela palavra, eu vejo realmente, eu analiso. O Espírito Santo de Deus fala com você, naquilo que você precisa acertar, naquilo que você precisa renunciar, e você se permite que o Espírito Santo de Deus, ele atue em você. É possível que nós fazemos uma alta análise hoje, e eu até escrevi aqui isso para nós. Nós colocamos um tema. Fala comigo, que tipo de semente? Que tipo de semente? Mesmo, por favor, me ajuda aí, pai. Que tipo de semente? Tem dentro de você? Você fala que tem Deus, mas não se arrepende. Você fala que tem Deus, mas não confessa o pecado para tua esposa e para o teu esposo. Você diz que tem Deus, mas é desobediente a pai e mãe. Você diz que tem Jesus, mas você nunca voltou atrás para contar uma verdade daquilo que foi lá atrás com você. Né? Você tem algo contra o teu irmão, você não vai até ele. E irmão que eu estou dizendo até mesmo dentro da tua casa, irmão que eu estou falando, um parente seu, um amigo seu, mas você vem para dentro da igreja e pede: Senhor, me livra, me guarda, Senhor, envia a providência, muda a minha história, olha a minha casa, Senhor, eu quero um casamento sadio, quero a minha vida restaurada, quero que meus filhos sejam prósperos, não é verdade? Quero que tu traga um livramento para a minha vida. Mas eu te pergunto, que tipo de semente carregamos dentro de nós? E ele vem dizendo para nós o seguinte: o crescimento cristão, 100, 60 e 30. A ideia de multiplicação de 100 vezes, até que cada um seja 100. E aqui vai a mensagem para que você ouça, coloque na tábua do teu coração. Primeiro, aquilo que nós acabamos de falar. Realmente, o que eu carrego dentro de mim? Será que eu me permito renunciar? Eu tenho vindo à igreja, eu faço parte do corpo e do sangue do Senhor. E você tira sempre as suas conclusões, mas não se arrepende. Você tira sempre as suas conclusões e você não se arrepende. Eu te digo, qual é o tipo de semente que serão os seus filhos? Que tipo de semente serão os seus netos? Será que você nunca leu na Bíblia que os nossos filhos podem herdar uma maldição de nós até a quarta, quinta geração? Eu tenho profetizado aqui, como nós temos profetizado sobre a vida dessas crianças. O que, pastor? Que realmente nasça dentro deles
o Espírito de Deus, o desejo, até mesmo as crianças, eles fazerem uma homenagem. E os cristãos, verdadeiramente, eles não viram religiosos, eles praticam esse ritual, como a ceia do Senhor, como se nada está acontecendo. Eu quero profetizar para você uma multiplicação verdadeira. Porque toda vez que falamos de multiplicação e de bênção, a gente abre a boca com maior facilidade. Mas quando falamos de repreensão, certa feita Jesus estava pregando. Mas o discurso de Jesus foi tão duro, que alguém disse dos seus discípulos: quem é que pode suportar essa palavra? Diz que um grande a multidão se dispersaram. E quando falou Pedro, vem cá, vocês não gostaram também? Não? Pode acompanhar ele embora. Hoje, se tu fizer isso, o crente fala: estou desviado. Vai pro inferno, irmão, nunca foi crente. Porque ser cristão não depende das pessoas, depende da sua renúncia. É um tratamento de Deus na tua vida. Você precisa ser tratado por Deus. E por muitas das vezes nós queremos ajudar pessoas, mas na verdade nós precisamos ser tratados por Deus. E Ele está falando dessa aqui, a semente. E eu quero profetizar aqui essa noite isso. A medida de Deus, a multiplicação. Escuta, essa multiplicação não é a multiplicação que estão pregando por aí. A multiplicação da bênção, a multiplicação, sabe o que? Do carro do ano, do cheque, da casa própria, não é. Isso tudo é consequência. Mateus 6,33 nos fala isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? A maior vontade de Deus é salvação para a tua vida, é libertação para a tua casa, é a cura de alguém que precisa de cura, é a manifestação de Deus sobre a tua vida, é a renovação sobre o teu casamento, é a libertação do teu filho. Não é verdade? É a promessa de Deus chegar. Mas por quantas vezes nós estamos servindo a Deus, mas estamos em dissensões dentro em nossos lares, com o filho, entre esposa e esposa, às vezes o mesmo quintal, parente. E eu te pergunto: que evangelho nós estamos vivendo? Qual é o tipo de evangelho que você quer ao sair daqui essa noite? Pastor, eu ainda não sou cristão. Não interessa, porque tem muita gente dentro da casa de Deus que ainda não se tornaram cristão, estão dentro, e Jesus vai dizer o seguinte: estão aqui no aprisco, né? Mas ele fala para nós nem criticarmos os que estão lá fora, porque ele fala assim: há muitas ovelhas que são minhas, que estão em outros apriscos. Lugar de refúgio. O que é esse aprisco que Jesus está falando? Que pessoas que estão pensando, estão seguros, temem a Deus, mas na verdade Ele está dizendo: não, eu vou trazê-los para o meu aprisco, eu vou trazer para debaixo da minha vontade, eu vou trazer para debaixo da minha vara, do meu cajado, e eles vão saber que eu sou Deus na vida deles também. Mas eu te pergunto: qual é a multiplicação que você quer? A multiplicação, eu falo sempre, tem muita gente que fala assim: